E a saída dos Emirados Árabes Unidos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, traz mudanças positivas para o mercado e representa uma vitória para os Estados Unidos, segundo alguns especialistas. Além disso, a movimentação deve causar impactos também no Brasil. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com Daniel Toledo, que é advogado especializado em Direito Internacional, Macroeconomia e Geopolítica do Petróleo. Doutor, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Cássio. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Daniel, quero começar ouvindo a sua avaliação. Quem representa essa saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e de que forma isso pode impactar ou interferir no preço do petróleo? Cássio, faz muito tempo que alguns países da OPEP já queriam sair. Inclusive, em 2019, nós tivemos a saída do Catar, onde aquilo já gerou ali um desgaste interno. Porque alguns países têm maior capacidade de produção de petróleo do que outros que fazem parte da OPEP. Um deles são os Emirados Árabes, que hoje representam aí 1/3 da produção total da OPEP. Isso faz com que os Emirados Árabes fiquem atrelados aos limites que são colocados pela OPEP, seja para manutenção de preço, seja para subir o preço, seja para ter uma maior oferta no mercado, porque a lei da oferta e da demanda, se você tem muita oferta no mercado, obviamente você tem preços mais baixos. Se você restringe a produção do petróleo, obviamente você tem menos oferta no mercado e tem preços mais altos. E os Emirados Árabes, como um grande produtor com capacidade de produzir até 70% a mais do que eles produzem hoje, já vinham tentando aí se desvencilhar dessas limitações que são colocadas pelo grupo, Também pode até ser dito um cartel, porque eles tinham ali uma combinação entre eles para que mantivessem o preço do petróleo num valor interessante para eles. Porém, com a alta do petróleo agora e com a retirada de restrições temporárias, segundo o presidente dos Estados Unidos, sobre o Irã e também sobre a Rússia, essa venda de petróleo se tornou um mercado de salve-se quem puder. Quem tiver mais capacidade de produção, obviamente, vai conseguir colocar um petróleo neste momento de alta em vários outros mercados e, obviamente, vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganharia. Hoje nós temos um valor de barril Brent quase o dobro do que estava antes do conflito. Então, obviamente, quem conseguir entrar nesse mercado com maior produção agora vai ganhar muito mais dinheiro. O impacto disso no Brasil, a curto prazo, não vai ter muita movimentação, não vai ter muita diferença. Mas a longo prazo, nós teríamos aí mais produção de petróleo, mais oferta de petróleo e, obviamente, menores valores do petróleo no mercado internacional, o que acaba beneficiando, de alguma forma, o mercado brasileiro, que agora vem tomando algumas decisões e fazendo alguns investimentos para que ele se torne autossuficiente. Mas a autossuficiência no mercado de petróleo é a mesma dos Estados Unidos, que também consegue produzir 100% da demanda dele, não daquilo que ele consome. Porque você precisa ter algumas misturas de petróleo para produzir alguns outros derivados, que é o caso dos Estados Unidos, que precisa de petróleo do Canadá, precisa do petróleo do México e precisa do petróleo da Venezuela, para que eles consigam ter ligas diferentes e produzir produtos diferentes. Mas em quantidade de produção, ele é sim autossuficiente, ou seja, ele consegue produzir 100% do que em tonelagem ou em litragem ele consegue consumir. E isso acaba aí facilitando as negociações, os tradings de mercado, o que não quer dizer que vai facilitar ou baixar os preços na bomba de combustível para gente que paga ali, pobres mortais que pagamos o dia a dia ali como o valor do litro da gasolina, porque o petróleo é uma commodity precificada em dólar e, obviamente, se sobe no mercado internacional, sobe na bomba de combustível, independentemente do país ser autossuficiente ou não. Daniel, inclusive, a gente pode dizer que essa saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP pode classificar como uma vitória do governo dos Estados Unidos, mas mais do que isso, escancara todas as divergências locais que os países ali do Oriente Médio enfrentavam, mas também o próprio isolamento, a falta de apoio, por parte dos Emirados Árabes de outros países, principalmente a Arábia Saudita? Eu iria até um pouco além, O presidente o presidente dos Estados Unidos já vem tentando há muito tempo reduzir a presença militar dos Estados Unidos em outros países. Primeiro, porque ele quer proteger o inland daqui, dos Estados Unidos. Segundo, porque ele não tem intenção de ficar com esses custos tão altos. Terceiro,
porque é nítido que em algum momento da nossa história futura nós vamos ter aí ou uma grande guerra, um grande conflito entre países de potência militar, Estados Unidos, Rússia e China, ou nós vamos ter um grande acordo para que não haja essa terceira guerra mundial em níveis realmente desastrosos para o mundo. Então, obviamente, eles vão sentar e negociar. Olha, esse pedaço aqui fica para mim, esse pedaço aqui é para você, esse outro eu não tenho nenhum tipo de influência. E o presidente dos Estados Unidos já disse várias vezes que ele tem intenção em manter controle sobre as Américas. O resto, para ele, é resto. Então ele vem criando desentendimentos com a Alemanha, como ele fez ontem, dizendo que ia retirar, e hoje ele já assinou o pedido de retirada de 5 mil soldados da Alemanha, soldados americanos da Alemanha, pertencentes à OTAN, onde ele vem já ameaçando diversas vezes fechar algumas bases americanas que eles têm no Oriente Médio. A CNN, inclusive, publicou ontem um documentário que eles fizeram, conseguiram com informantes locais deles, os estragos que realmente foram feitos lá dos ataques do Irã nas bases americanas e que não foram noticiados por outras redes porque, obviamente, tentaram encobrir. Mas os estragos foram gigantescos. Nós estamos falando aí na casa dos 200 bilhões de dólares em prejuízos, não só em aviões, como em estrutura de prédios, como também em equipamentos que estavam ali. Então nós temos aí um prejuízo gigantesco que o país não está mais disposto a pagar e a bancar essa situação sem que haja aí uma contrapartida dos outros países. E os Estados Unidos, como não é membro da OPEP, nem da OPEP Plus, como a Rússia é membro da OPEP Plus, por exemplo, o Brasil, né, é um mero observador, né, faz parte como observador. Os Estados Unidos nunca fez parte disso e sempre quis trabalhar com essa ideia de livre comércio. Daniel, você vê um certo enfraquecimento por parte dos países que integram a OPEP, ainda citando esses países, a Arábia Saudita e também a Rússia, que de certa forma acabam liderando essa organização? A Rússia é uma das grandes potências em produção de energia do mundo, né? A gente sabe disso. E essa é uma das razões pela qual para os Estados Unidos é muito interessante manter as sanções sobre a Rússia, porque se a Rússia abre as portas, ela praticamente, ela e a Arábia Saudita sozinhos, controlam o preço do petróleo. Não vou produzir mais, o petróleo vai acontecer o que aconteceu agora no Estreito de Hormuz. Não vou parar de produzir na Rússia, vou parar de produzir na Arábia Saudita, onde você tem grandes ofertas de petróleo no mundo e grandes reservas, principalmente de gás também no mundo. Nós temos aí um caos, um colapso de energia no mundo inteiro. Então, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos vêm tentando contemporizar, usando outros argumentos, mas obviamente sem dúvida nenhuma a questão da energia. A saída de um país que representa aí 1/3 da produção é, sem qualquer questionamento, um impacto muito grande dentro dessa organização. E eles vão ter que se reajustar com relação a isso. Possivelmente, com a retirada das sanções da Rússia, a Rússia vai acabar entrando num poder de decisão ali interno e poder de pressão interno? Vai. Mas eu acho que ainda assim nós vamos ver mais benefícios do que malefícios da saída dos Emirados Árabes, porque nós vamos ter mais oferta no mundo e o que a gente precisa é que pelo menos a gente tente conter a recessão que se desenha, a inflação que se desenha e principalmente as consequências dela que podem acontecer em 2027. Daniel, a gente sabe que o preço do petróleo está muito volátil, muda a todo instante, dependendo, né, claro, dos acontecimentos e dos desdobramentos da guerra entre o Irã e os Estados Unidos, tanto que o preço do petróleo do barril Brent, que é ali grande mediador, ali está um pouco mais acima também de $100, mas esses efeitos da saída dos Emirados Árabes Unidos é um efeito mais a longo prazo, até porque o Estreito de Hormuz segue fechado e ali não tem como medir que tipo de efeito teremos já nesses próximos meses? Eu trabalho dentro da Pennzoil, eu estou inclusive nesse momento dentro do prédio da Pennzoil. Aqui a conversa é que em não menos de 6 meses para a gente ver os preços começarem a voltar a patamares aceitáveis, ou seja, mesmo que reabra 100% do Estreito de Hormuz hoje, e o governo americano vem dizendo que ele consegue limpar ali, retirar as minas em questão de semanas, o que não é bem realidade, porque diversos generais e pessoas militares já disseram que para você fazer realmente ali um rastreamento demora pelo menos 6 meses. Só para você ter ideia, para retirar uma mina com um navio específico de retirar mina, que é o que agora a Ucrânia tem esses navios e está mandando inclusive lá para o Estreito para tentar fazer a localização dessas minas,
Para localizar uma mina, desativar ou explodir essa mina, demora mais ou menos 4 horas por cada uma. Tem 2.000 minas colocadas ali. Então aí você faz a conta para ver como é muito difícil isso acontecer em questão de 2 semanas ou até mesmo em questão de 2 meses. Mas mesmo que haja a liberação do fluxo total do Estreito de Hormuz agora, o reajuste dos preços do petróleo estima-se aqui internamente, dentro da empresa que trabalha com isso, explora isso, que pelo menos de 6 a 8 meses para que a gente veja aí os valores realmente chegando em patamares de equilíbrio. Perfeito, Daniel. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. É claro, para a gente poder entender o que acontece a partir de agora, após a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP. Um bom sábado e um bom restante de dia para você. Muito obrigado para vocês também. Um grande abraço. Te agradece.